Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos. Assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Vou deixar aqui abaixo na descrição o vídeo que eu postei anterior a esse de hoje, para que você assista também, porque tem muitas informações importantes lá e vai ajudar você a entender esse vídeo de hoje. Aqui abaixo também vou deixar a referência bíblica, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a oliveira, oliveiras e as suas características. Qual é a diferença entre oliveira e zambujeiro? Até difícil de falar, né? Mas é assim mesmo que escreve. Zambujeiro é uma oliveira selvagem que cresceu na natureza sem qualquer controle. É normal confundi-lo com a oliveira comum, pois tem características parecidas. No entanto, tem frutos, folhas e portes diferentes. Tem ramos densos e espinhos. A oliveira selvagem cresce sem qualquer controle na natureza, igualzinho ao homem sem Deus, o homem que vive sem Deus. Ele vive sem controle, fazendo o que vem à sua mente, não preocupa com nada, realmente não tem controle das coisas, né? E a oliveira comum é bem parecida com aqueles que têm Cristo guiando em tudo as suas vidas, não é mesmo? Os frutos da oliveira brava são diferentes dos frutos da oliveira comum. Como eu disse, né, suas folhas, o seu tamanho também é diferente. Assim como são os frutos do homem sem Deus, bem parecido com o fruto desse zambujeiro, né, oliveira brava. As duas oliveiras, tanto a brava e a oliveira comum, têm características parecidas. Por isso é tão facilmente confundidas. Olha isso aí. Mateus 7, versículo 15 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então é preciso ter cuidado para não ser enganados por eles. Olha isso, gente. Eu quis muito falar um pouco mais sobre a questão dos ramos, né, da árvore, que eu estou falando já há uns dias sobre isso. Para não ficar muito grande o vídeo, eu preferi deixar assim separadinho, né? Então, por isso eu peço que você assista o vídeo que está aqui abaixo e depois você vem para esse, para você entender um pouco mais. Gente, eu achei muito legal, eu fui pesquisar o que significa, né, esse famoso zambujeiro, uma palavra até difícil de falar, mas nada mais, nada menos significa uma oliveira brava, uma oliveira selvagem. Então, é muito interessante essa comparação, né, que a Bíblia acaba trazendo para nós, que essa oliveira brava, ela é muito facilmente confundida com a oliveira comum, né, porque você olha para elas, são bem parecidas, com as suas características ali bem parecidas, porém elas têm, a oliveira brava tem algumas coisas diferentes da oliveira comum, mas se nós não prestarmos muito atenção, vamos confundi-las, confundir uma com a outra, a oliveira comum com a oliveira brava e vice-versa, né? Porque aqui fala que os frutos e as folhas e o porte, ou seja, o tamanho dessa oliveira brava é diferente da outra oliveira que é a comum. Porém, aqueles que não conhecem verdadeiramente a oliveira comum pode facilmente se enganar com elas, achando que são as mesmas, né? São as mesmas plantas, as mesmas árvores. E outra colocação aqui, que essa árvore, né? Essa oliveira brava, ela tem os ramos densos e espinhos. Isso me lembra muito, sim, do ser humano sem Deus. Como eu disse, ela é facilmente confundida, o crente com o descrente, né? O lobo com a ovelha ou a ovelha com o lobo, né? Nós estamos fazendo comparações aqui do homem com as árvores e do homem com o lobo e as ovelhas. Então é facilmente confundido porque muitas vezes uma pessoa chega até mim, um falso profeta, chega até mim parecendo uma ovelhinha, mas por dentro é um lobo que se vestiu de ovelha. E isso pode me enganar se eu não conhecer verdadeiramente a ovelha. Se eu verdadeiramente não conhecer as escrituras, eu serei confundido. Assim como se eu não conhecer a oliveira comum de fato, todo detalhe por detalhe,
eu serei confundido por causa da oliveira brava, né? Porque elas têm características parecidas. Mas se eu conheço bastante a oliveira comum, não vou confundir essa oliveira com a oliveira brava. Por quê? Porque ela tem os seus frutos diferentes da oliveira comum. A oliveira brava tem as folhas um pouco diferentes da oliveira comum. A oliveira brava tem o seu porte, o seu tamanho um pouco diferente da oliveira comum. E o mais legal, tem os ramos densos e espinhos. Então é nessas duas palavrinhas que eu quero me apegar. Ramos densos e espinhos. Essa comparação eu quero fazê-la com o ser humano que não tem Deus. O ser humano sem Deus, ele não é muito maleável. Ele tem os ramos densos. É difícil de dobrar, de envergar esse ramo. E ainda tem os espinhos, que são o pecado, são as características do pecado, é o fruto do pecado, né? Então, assim, é muito complicado você querer pegar uma oliveira brava, que é a pessoa que não tem Cristo no coração, e querer moldá-la como se faz com um vaso de barro. Você vai moldando, deixando parecido, né, com aquele molde. Então é muito difícil. Também assim, nessa questão, quando nós comparamos a oliveira brava com a oliveira comum. A brava, ela tem os ramos densos, difícil de envergar, cheio de espinhos. Então é muito complicado. É algo assim, bem parecido mesmo com o ser humano que não tem Deus. Ele não leva desaforo para casa, ele quer sempre ficar por cima em todas as questões, ou seja, quer ganhar lucro em tudo. Ele quer aproveitar das pessoas que são menores, que não são tão sábias, que não são tão conhecedoras das coisas, né? E tem espinhos. Então, gente, nós temos que tomar cuidado, porque eu quis acrescentar esse versículo de Mateus 7,15, que fala também desses falsos profetas. Então, eles podem chegar até nós parecendo que são bonzinhos, ovelhas. Nossa, tudo que ele fala é certinho, tudo que ela fala é certinho. Mas se você conhece verdadeiramente a palavra do Senhor, você não será enganado por esse lobo que se vestiu de ovelha. Então, nós temos que tomar esse cuidado para que nós não venhamos ser enganados. Eu quis trazer um pouco mais esse complemento de hoje no vídeo que eu postei anterior a esse, porque eu tive essa percepção quando eu estava lendo a palavra do Senhor, porque as duas oliveiras têm características parecidas e facilmente são confundidas. Quem vai se confundir ao olhar para uma oliveira brava e uma comum? Aqueles que não estão verdadeiramente se alimentando da palavra. Porque pensa comigo, eu não preciso ficar lendo livros de outras seitas e religiões e de outras coisas macabras para saber se aquilo é ou não é de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque se eu conheço a palavra de Deus, aquilo que eu ouvi ou que eu estiver vendo que não faz sentido com a palavra, de cara eu já vou descartá-la, não é isso? Então, dessa forma, nós não seremos confundidos. Quando nós tiver à nossa frente uma oliveira brava, nós vamos saber que ela é brava, porque eu conheço a oliveira comum. E essa oliveira comum, ela é comparada com aquele cristão que é dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a oliveira brava, ela é comparada com aquele que foi crescido na natureza, sem controle, que faz o que vem na sua mente, sem perguntar ao Espírito Santo se é ou se não é para fazer. Então, gente, vamos vigiar, vamos conhecer a palavra. Minha chamada hoje para vocês é que vocês leiam a palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor. Como vocês vão praticar a palavra do Senhor se vocês não estudam a palavra do Senhor? Como eu vou saber se algo é pecado, se pode ou se não pode, se é bom ou se é ruim? Se eu não estudo a palavra do Senhor, eu não vou conseguir colocar nada em prática. Então hoje esse vídeo é para chamar vocês para estudar a palavra do Senhor. Sempre deixo as referências bíblicas aqui abaixo no vídeo para que vocês vão, né, dão uma olhadinha lá, pegue e esteja olhando tudo aquilo que eu estou falando para ver se é verdade. Não acredite nas pessoas que parecem ser ovelhas, mas que podem ser lobos, devoradores, assim de acabar com a sua vida e com as nossas vidas. No vídeo passado também deixei várias referências bíblicas e eu quero muito que vocês dêem uma passadinha lá, estudem a palavra do Senhor para que vocês não sejam enganados.
Eu não sou melhor que vocês. Por isso, eu sempre estou estudando a palavra do Senhor, tentando entender ao máximo, ao pé da letra, para que eu também não venha ser enganado por lobos, se passando por ovelhas. Ok? Deus abençoe vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, comente alguma coisa aí e compartilhe com as pessoas. Deus abençoe vocês e tchau!